Atenção, amigos, a Câmara dos Deputados anunciou que votará hoje a formalização do inquérito do impeachment de Donald Trump. Nancy Pelosi anunciou também que Donald Trump terá uma quinta-feira de Halloween. Acontece que Trump havia reclamado bastante de que as audiências da Câmara investigando o seu envolvimento com o presidente da Ucrânia para investigar americanos naquele país estão sendo feitos a portas fechadas. Trump reclamava que não havia um voto formal para essas audiências, para essas investigações. Na verdade, os depoentes, as audiências estão sim sendo feitas a portas fechadas, o que tem causado bastante reclamação por parte da Casa Branca e do Partido Republicano. Hoje, contudo, se a Câmara aprovar a formalização do inquérito, as próximas audiências daqui para frente serão públicas. Pois bem, isso seria uma segunda etapa do processo de impeachment, já formal. Acontece que a boa notícia para Trump, pelo menos no primeiro momento, é que muitos deputados democratas reclamaram com Nancy Pelosi. Por quê? Porque esses democratas, principalmente os de primeiro mandato, vêm de distritos em que Trump venceu e venceu com muita folga. E estão com medo de levar adiante, passar para a segunda etapa do processo, medo evidente de queimarem-se em seus distritos. Pois é, acontece que isso também pode ser um jogo de bastidores. Dizem que estão com medo, mas chega na hora, podem votar sim pela formalização do processo de impeachment. O presidente Trump, ou melhor, o primeiro convocado para uma audiência aberta, uma audiência pública, caso o voto seja favorável a isso, será o principal conselheiro de Trump para a Rússia e Europa, Jim Morrison. Ele será convocado já para uma audiência pública. Ontem, Jim Morrison deixou o seu cargo no Conselho de Segurança Nacional. O Times of Israel disse que o principal assessor do presidente Donald Trump para assuntos russos e europeus está deixando o emprego na Casa Branca um dia antes de agendar o seu depoimento perante os investigadores do impeachment, informou na quarta-feira uma autoridade do governo. Jim Morrison deve seu trabalho no Conselho de Segurança Nacional a Trump, mas seu testemunho na quinta-feira no inquérito de impeachment na Câmara, na quinta-feira, hoje, pode ser central para a tentativa de remover o presidente do cargo. Um alto funcionário do governo disse que Morrison, abre aspas, decidiu buscar outras oportunidades. O funcionário, que não estava autorizado a discutir o trabalho de Morrison, falava apenas sob condições de anonimato e disse que Morrison está pensando em deixar o governo por algum tempo. Morrison está no centro das atenções desde agosto, quando um denunciante do governo disse que várias autoridades americanas comentaram ou informaram que Trump estava usando o seu poder, o poder de presidente da República, para solicitar interferência num país estrangeiro nas eleições de 2020 nos Estados Unidos. Bem, o resto da missa nós já conhecemos. Trump pediu que o presidente da Ucrânia, Zelensky, investigasse as atividades de alguns democratas lá na Ucrânia, especialmente o Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama, e no momento em que Trump pediu que investigassem a sua vida lá na Ucrânia, ele era o favorito para ganhar
a indicação do Partido Democrata para disputar com Trump. Hoje, já a história já não é bem assim. Na época, os dois fortes candidatos eram Joe Biden e o senador Bernie Sanders. Sanders teve um infarto, enfraqueceu um pouco e depois do infarto passou a falar muito mais bobagem do que normalmente fala. Perdeu bastante força e agora, com toda essa investigação, que pode impeachment Trump, mas, por outro lado, já queimou Joe Biden. Ele também está meio que enfraquecido nessa corrida. Ganham força na corrida as senhoras, as damas, principalmente Elizabeth Warren, que é, no momento, a mais cotada a disputar com Donald Trump. Bem, em relação aos democratas, e se existe sim por parte dos deputados de primeiro mandato a preocupação em se queimarem com seus eleitores nos seus distritos, os mais antigos estão aconselhando a seguir olhando para a história, seguir com o dever cívico, olhando para a história. Bem, aí é a questão é saber quem está influenciando os mais antigos. Sabe-se, por exemplo, que muitos desses mesmos democratas que querem o impeachment, votar a formalização do impeachment de Trump, votaram também contra Bill Clinton, um presidente democrata. Esse é o caso a Newsweek está trazendo uma matéria dizendo que esse é o caso de dois ex-representantes democratas, Paul McCain e Gene Taylor, que foi congressista democrata a votar nos 4 artigos de impeachment de Bill Clinton no passado. Bem, esses votaram contra o presidente do seu partido e estão aconselhando, evidentemente, que os democratas façam isso agora em relação a Donald Trump. Saberemos apenas no final do dia se os democratas, porque os democratas dominam a Câmara Baixa, é preciso lembrar. Vamos saber hoje, no fim do dia, se os democratas votaram em peso pela formalização do impeachment ou não. Se a formalização for aprovada, como disse, as audiências serão públicas, o processo será formal e poderá, já numa terceira etapa, ser votado, definitivamente votado pela Câmara e mandado para o Senado, o pedido formal de impeachment. Bem, em relação aos democratas, muito ligados aos globalistas, nós ouvimos há poucos dias atrás, há 2 dias atrás, que o barão da casa Rothschild, Jacob Rothschild, andou dizendo que Donald Trump está derrotando os globalistas. Claro que tem que ser encarado como uma piada deste senhor. Nós não podemos acreditar em nada, ou melhor, para entender o que ele está falando é preciso sempre inverter as coisas. Se ele diz que Trump está derrotando os globalistas, é bem possível que ele já tenha, pelo menos em perspectiva, o impeachment de Trump. O que, convenhamos, não seria nada bom. Trump tem feito uma política externa desastrosa, dando muito poder aos russos. Mas daí haver uma derrota de Trump para os globalistas, a distância é muito grande, o perigo é muito maior. O que poderia acontecer é Mike Pence ir até o final do mandato. Acontece que Pence é uma grande incógnita, e muitos já estão dizendo que não só incógnita, mas também seria um presidente muito fraco.
E o perigo está aí, os presidentes fracos acabam tomando decisões precipitadas, erradas normalmente. As coisas também não estão boas. Seja como for, Donald Trump ainda é muito mais capacitado do que qualquer outro político republicano hoje. Basta ele moderar um pouco essa amizade com Putin, basta Trump voltar um pouco os olhos para os países que realmente precisam da ajuda americana, como, por exemplo, Venezuela, os países que eu digo, não os governos, os povos que precisariam e muito de uma força americana para se livrarem dos seus tiranos, como a Venezuela, como o Irã, e também uma ajuda para os curdos, que foram sim abandonados, e o a velha e boa proteção a Israel. Se Trump voltasse a ser Donald Trump, seria uma maravilha. Bem, vamos aguardar o resultado da votação da quinta-feira de Halloween de Nancy Pelosi. Até depois.